Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Irmãos, eu gostaria de colocar aqui, diante de todos vós, a história de um hino que muitos cantam em outras denominações, porque plagiaram a letra do hino. Plagiar quer dizer trocar a letra, às vezes trocar alguma nota, certo, irmãos? Isto não faz com que a denominação seja dona do hino, porque o hino foi composto ou foi escrito por uma pessoa que, na verdade, tem o direito sobre a letra. Mas essa pessoa abriu a mão porque esse hino é para louvar a Deus. Seria como se eu tivesse pegado uma Bíblia e dissesse: essa Bíblia é só eu que posso usar, ninguém pode mais. Isso é um absurdo, irmão. Quem faz isso simplesmente demonstra que não tem o Espírito de Cristo. Porque se eu tiver um inário que nem esse aqui, eu tenho um inário aqui chama harpa cristã. Harpa cristã. Se eu for em qualquer Assembleia de Deus com esse livro aqui, pode ser qualquer uma, elas podem ter algumas diferenças, porque existem várias Assembleias de Deus, mas elas cantam os hinos da harpa cristã. Talvez em outro inário de uma outra capa, porque existem várias capas, enfim, mas eles cantam e não ficam se degladiando um com o outro, porque se é para louvar a Deus, irmão, então nós vamos pegar a Bíblia agora e vamos patentear a Bíblia. Ninguém pode ler a Bíblia, senão a gente vai processar ou vai derrubar o canal do YouTube, porque nós estamos falando da Bíblia, irmão. Então isso daí simplesmente não passa de uma ignorância. Eu não sei porque eu estou sentindo de falar isso. Eu creio que nós temos que ter um pouco mais de dignidade, de hombridade, se nós falamos de amor. Se eu não estou falando de igreja nenhuma, mas estou falando assim, que se eu fizesse parte ou fosse uma liderança de alguma igreja e a outra igreja usasse o mesmo inário que eu uso, eu ficaria feliz, porque pelo menos está sendo propagado o Evangelho de Jesus Cristo, irmão. É isso que eu tenho a dizer. E não estou citando o nome de ninguém, eu vou contar aqui a história deste hino que se chama Mestre, o Mar se Revolta. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Eu vou contar a história desse hino aqui para vocês na hinologia cristã, com todo respeito, para que vocês possam entender o que eu quero dizer para vocês, certo, irmãos? Vou contar aqui a história deste hino. Só basta achar aqui e nós já vamos então falar sobre este hino, ok? Este hino foi a letra deste hino, quem escreveu foi Mary Ann Becker. Nome completo: Becker Mary Ann. Ela nasceu em 1831 e depois o senhor a recolheu em 1921. Música de H.R. Palmer. Nome completo: Palmer Horatio Richmond. Nasceu em 1834 e o senhor o levou em 1907. Quando uma experiência espiritual profunda e reconfortante encontra o alcance desejado, certamente traz conforto à alma dos outros. Como esse hino tem feito a partitura mais antiga A partitura mais antiga desse hino foi datada em 1876. Procurem. Aqueles que estão achando que eu estou falando errado, procurem pesquisar. 2 anos após a sua publicação, encontra-se no final desse trabalho a própria autora, senhora Miss Mary A. Becker, descreveu sua experiência ao compor a letra deste hino. Eis abaixo, eu vou contar o testemunho dela, irmão. Existia um pastor chamado Palmer, que era o pastor da igreja dela, e ele pediu para ela preparar várias canções sobre o assunto que seria ministrado nas aulas da escola dominical atual.
Um dos temas que ia ser ministrado foi Cristo que restaura a tempestade. Esse tema da aula exprimia uma experiência que ela já tinha passado recentemente. E esse hino foi o resultado dessa experiência. Um irmão muito querido e único, um jovem de rara graciosidade e de caráter reto, tinha acabado de falecer, vítima de uma doença que já tinha tomado seu pai e a sua mãe. Presta atenção. Sua morte ocorreu em circunstâncias particularmente angustiantes. Ele estava a quase 2.000 quilômetros de distância de casa, procurando no ar ameno e ensolarado do sul do país a cura que nosso clima mais frio não podia lhe dar. No clima no país que ele estava, ele achava que não ia conseguir cura. Certo, irmãos? De repente ele piorou. E ela também estava doente, não podia ir até ele durante 2 semanas. As longas linhas de arames telegráficos levavam, naquele tempo era telégrafo, né? Então levavam as mensagens dela e de sua mãe ao irmão, que estava moribundo e doente. E eles esperavam com ansiedade até que uma última mensagem veio dizer que o nosso amado irmão, que o irmão não era mais habitante da terra, Deus já havia o levado. Embora eles se lamentassem com aquela notícia, sem esperança, embora acreditassem que Jesus Cristo, desde o primeiro momento da infância, ele sempre quis dar ao Mestre uma vida consagrada, era uma pessoa consagrada a Deus. Ele era muito obediente, tornou-se perseverante, irmãos, muito perseverante também nas coisas de Deus. E era um homem que tinha um coração bom. Então ela disse no seu coração que Deus não se importava. Ela disse no seu coração, acho que Deus não se importa comigo, mas a própria voz do Mestre acalmou a tempestade no coração dela, não santificado, e trouxe-o para a calma de uma fé mais profunda e uma confiança mais perfeita. Glória ao nome santo do Senhor. Desde então, ela deu tudo do seu tempo e força e trabalho ativo e bastante temperança como membro da União Feminina da Temperança Cristã. Ela passou a ser uma pessoa que testemunhou o sofrimento incomparável que vem às irmãs, esposas, mães, através de coisas más que existem na terra. E coisas que tiram as vidas das pessoas, de milhares e dezenas de milhares em idades adultas e crianças, e apressando que esses males que vêm apressam a morte, fazem que as pessoas vão logo para a sepultura. E ela viu isso, sentiu no seu coração um senso de gratidão pelas lembranças que aquele irmão também deixou no caminho de Deus. E isso foi o melhor que ela sentiu, porque ela viu que aquele irmão realmente deu um bom testemunho. Então ela escreveu a letra desse hino, entregou ao pastor daquela denominação, compôs a melodia, né? E logo então essa melodia foi cantada durante algumas semanas naquela nação, e ela estava ali junto. O hino foi reeditado de forma especial, apropriado para o tempo, e foi cantado em algum dos muitos serviços funerários realizados em todos os Estados Unidos. É uma grande surpresa para mim que este hino humilde tenha cruzado mares e cantado em terras distantes para a honra e glória do nome do Salvador. Então esse hino, Mestre, o mar se revolta, que tem alguma denominação que fala foi grande a tempestade, ele não é da denominação. Esse hino, quem compôs esse hino foi essa senhora, essa nossa irmã aqui, né, que já não está mais aqui na terra.
Eu tenho aqui o nome dela, a letra do hino, Mary Ann Becker, o nome completo, Beck Mary Ann, nascida em 1831. A música, quem foi o compositor da música foi H.R. Palmer, nome completo, Palmer Horatio Richmond, nasceu em 1834 e 1907. Então, não é, se eu pegar aqui um instrumento e tocar esse hino, eu estou tocando, não estou tocando o hino de denominação A, nem de denominação B. E se eu quiser colocar outra letra, como tem outras denominações que colocam, muitas colocam outra letra, este sim, se essa senhora fosse viva e ela quisesse, ela poderia entrar com uma ação e dizer, não, esse hino aí fui eu que escrevi e eu tenho direitos autorais sobre ele. Porém, aqui nesse mesmo estudo que eu estou fazendo aqui, diz que ela deixou à vontade as igrejas cantarem esse hino. Ela foi membra da Igreja Batista. Ela morou em Chicago, Illinois. Foi uma obreira ativa na causa e na temperança. E autora de vários hinos e canções que são populares hoje em determinadas denominações. É claro que eu vou cantar esse hino aqui, eu não sou expert, não é? Eu estou falando isso porque tem algumas denominações que estão derrubando canais no YouTube porque dizem que tem direitos autorais sobre o hino. Eu não consigo entender, porque eu estou procurando aqui, estou vendo que os direitos autorais aqui, eu não estou achando isso aqui, certo, irmãos? Então tenhamos cuidado. Eu creio que até os meus queridos irmãos e os caros os que são desta plataforma do YouTube deveriam analisar bem sobre isso, porque eles são pessoas muito inteligentes, são pessoas sábias, e nos dá essa oportunidade para nós falarmos, até mesmo nós que não temos uma boa dicção, um bom diálogo. Eu já quero agradecer vocês também pelo excelente trabalho que vocês prestam. É lógico que existem muitos fake news, muitas coisas, mas derrubar canais assim das pessoas sem motivo, eu acho que deve ter um pouco de cuidado, porque ainda mais quando a pessoa não é o escritor. Eu já cansei de cantar, já tocar esse hino, ou com violino, ou com violão. Agora tem igrejas que têm o mesmo hino, a mesma letra, a mesma música, mas a letra é outra. Entende, irmãos? Se eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Mestre, o mar se revolta. Vou colocar aqui, quer ver? Vou tentar cantar com outro celular, quer ver? Mestre, o mar se revolta. Eu vou colocar karaokê aqui. Vou colocar em playback. Vocês querem ver? Esse hino também está na harpa cristã, aqui. E o número desse hino na harpa cristã é o número 578. 578. Aqui, ó, chama Sossegai. 578. Eu vou cantar ele aqui pela harpa cristã. É a mesma música, pode haver alguma diferença, alguma nota, mas isso não quer dizer que eu sou dono do hino. Pelo amor de Deus, quem fez isso não tem nenhum tipo de noção do que está fazendo, irmão. Derrubar um canal de uma pessoa por causa de um hino desse, olha, a pessoa que fez isso, ela deveria se explicar, porque ela está errada. Porque senão, então, a Assembleia não podia cantar esse hino também. E eu já fui em outras denominações que não são Assembleia para assistir o culto e já vi cantar esse hino. E nunca vi nenhum servo de Deus da outra denominação reclamar porque está cantando o mesmo hino. Porque eles têm o amor de Jesus Cristo e eles querem que o nome de Deus seja louvado mesmo. Se fosse assim, então, os salmistas, os judeus, iam dizer para nós que nós não podíamos ler o Salmo, porque o Salmo é tudo de Davi e os Salmos não é para nós para ler, então. Nós não poderíamos ler o Salmo. Tenhamos cautela, irmão, e amor
Aonde está o amor de determinados irmãos que vivem pregando nas igrejas? Aonde está? Eu gostaria de saber. Será que esqueceram? É fácil falar, eu quero ver fazer, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Isso é uma introdução, pode ser diferente. Presta atenção, olha aí. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nós vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. Das ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois ouvem todos o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, e em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e o céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, tende paz. Seja o encapelado mar, a ira dos homens e o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu
e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Aleluia. Então, irmãos, tende paz, irmão, tende paz. Sossegai, sossegai. Quem será que está plagiando aí, né? Esse hino aqui foi escrito em 1800 e como eu acabei de falar aí. Então, irmão, pelo amor de Deus, hein? Derrubar um canal, fiquei sabendo aqui, porque tocou um hino. Isso para mim, irmão, é uma falta de espiritualidade. Eu ficaria feliz se alguém cantasse um hino para confortar uma alma, irmão. Ficaria feliz. Agora, não roubar o conteúdo, não. Aqui, pelo menos, irmãos, eles liberaram para qualquer igreja cristã, irmão, qualquer igreja cristã, evangélica, que quiser ter esse cenário aqui, pode ter e não vai ter confusão nenhuma, porque é para louvar a Deus. E diz assim: todas as nações louvem ao Senhor. Até aqueles que não fazem parte do povo de Deus, tem que louvar o Senhor. Porque diz a palavra, todo joelho se dobrará. Analisa isso daí. Ao invés de você ficar pensando em derrubar o canal do teu irmão. Ah, mas ele falou isso, falou aquilo. Ele tem liberdade de expressão. Falaram tanta coisa de mim e eu tenho documento que prova ali o contrário. E ainda está valendo, irmão. Está valendo. Mas eu não vou mexer com isso. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo falou, perdoai aqueles que vos perseguem. Deus abençoe vocês. Deus sabe por que eu estou falando isso. Talvez alguma pessoa escute e fale, por que ele falou tudo isso? Qual o motivo? Aquele que ouvir vai ficar sabendo. Vai entender. Aquele que sabe de algum assunto vai entender. Não maltrata o teu irmão por causa que ele... Ah, mas ele é crítico. Se ele é crítico, é problema dele. Quantos que já me criticaram? A não ser que ele te xingou, você. Porque se me xingar também eu vou tomar minhas providências. Ah, você não tem o amor de Deus? Tenho o amor de Deus, sim. Tenho, graças a Deus que eu tenho. Porque se eu não tivesse, tinha feito coisa pior. Eu tinha processado muita gente. Mas por ter o amor de Deus, eu não faço isso. Agora eu digo uma coisa, irmãos. O Senhor Jesus era o próprio amor. Mas quando ele chegou lá no templo, ele não ficou olhando aqueles cambistas vendendo lá na frente e não jogou florzinha neles, não. Ele pegou, foi um chicote e pôs todo mundo a correr. E ele não tinha o amor de Deus? Julga você. Paz de Deus e o amor de Cristo permaneça no teu coração. Jesus Cristo é o puro amor. Deus te abençoe.